2026, começa agora o Casus Belli. Todas as segundas, quartas e sextas, às 18 horas, aqui na Rádio Sputnik, na Metropolitana 80.5 FM, a gente desvenda os grandes eventos do mundo militar e da segurança internacional. Eu sou o Pedro Henrique Lima, capitaneando esse barco e muito bem acompanhado ao lado do Alberto Cabalé. Tudo bem, Cabalé? Boa noite. Alô, Cabalé, você está com a gente? Você nos ouve? Alô? Opa! Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a audiência, a todo o público que está nos ouvindo. E tem mais presença ilustre nesse papo de hoje. O Casus Belli recebe o Felipe Dalcin Silva. Ele é professor de Relações Internacionais da UNO Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, seja mais que bem-vindo ao Casus Belli, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E um ótimo programa para todos. Valeu, um ótimo programa aí para todos e para nós. Bom, bora para os destaques do programa de hoje. Estados Unidos acabam de lançar mais uma onda de ataques na região do Estreito de Hormuz. Trump diz que não tem mais cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Forças iranianas atacam alvos militares estadunidenses em retaliação. Porta-voz da chancelaria russa diz que reunião da OTAN em Ankara fracassou. China lança míssil de submarino nuclear. Muita coisa pra gente comentar nesse Casus Belli de hoje, hein, Cabalé? Pois é, tem bastante coisa e a gente vai ter ainda mais uma conversa com o comandante, né? Pois é, bem lembrado, Cabalé. Hoje a gente vai receber aqui, como sempre, né, como tem sido de praxe aqui nos nossos programas, o comandante Robson Farinazzo, que tá lá no Irã e vai contar um pouco mais pra gente sobre esses ataques dos Estados Unidos e as retaliações do Irã. E eu queria aproveitar desde já para convidar você, ouvinte, a participar do Casus Belli. Pelo nosso WhatsApp, olha só, você pode enviar perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, contribuir com o programa. Pode mandar perguntas pro Cabalé, pro professor Felipe, pro Farinazzo também, que tá lá no Irã. É só mandar no nosso WhatsApp 21980650066. Vou repetir para vocês, 21980650066. Fica à vontade para mandar mensagem por texto, por áudio, foto, que a nossa produção encaminha aqui pra gente debater a sua sugestão. Essa participação é muito importante pra gente, né, Cabalé? Exatamente. Manda essa mensagem e a gente quer saber qual é a sua dúvida, quais são seus comentários, suas opiniões. É importante pra gente isso. Não deixe de falar conosco. Zona de conflito. E olha só, gente, Estados Unidos acabam de lançar aí uma nova onda de ataques ao Irã. Isso foi confirmado pelo Comando Central Militar estadunidense nesta quarta-feira, que afirmou, abre aspas, as forças estadunidenses começaram a realizar ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. E aí o comentário continua. Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente por uma via navegável internacional vital, fecha aspas. A mídia iraniana reportou que a defesa aérea foi ativada após explosões registradas no sul do Irã, mais especificamente em Bandar Abbas e na ilha de Sirik. Na terça-feira,
ontem os Estados Unidos já tinham atingido sistemas de defesa aérea iranianos, instalações de comando e controle, estações de radar costeiras, mais de 60 pequenas embarcações do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica dentro e nas proximidades do Estreito de Hormuz. Em resposta, forças navais e aeroespaciais iranianas atacaram alvos militares norte-americanos. A confirmação veio através da Guarda Revolucionária Islâmica nesta quarta-feira, detalhando que os alvos destruídos por drones e mísseis estão localizados em Mina Salman, na capital do Bahrein, que abriga a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, na base aérea de Ali Al-Salem, no Kuwait, usada pelos Estados Unidos em conjunto com a Força Aérea do Kuwait, além de um drone MQ-9 que foi abatido durante a operação. Professor Felipe, a gente tem visto aí uma série de posicionamentos e declarações de Donald Trump criticando, né, o papel do Irã, a questão do Estreito de Hormuz. Houve relatos de ataques a embarcações que as fontes desses ataques não foram confirmadas, e agora a gente vê aí esses ataques que aconteceram na tarde de quarta-feira. No ponto de vista estratégico, do ponto de vista das intenções do Trump em querer derrubar o governo revolucionário no Irã, travar o programa nuclear do Irã, como que a gente pode interpretar essas ações da tarde de quarta-feira em regiões ali localizadas nos arredores do Estreito de Hormuz? Perfeito. Tem que entender que o objetivo inicial do Trump realmente era tentar derrubar o regime iraniano, o que se provou uma falácia, né? Se provou um grande erro, talvez, da história política, breve história política do Trump. Por quê? Porque o que a gente sabe, o que nos indicam é que o Mossad informou o Trump que o regime iraniano estava cambaleante desde os ataques do ano passado, né, da operação Midnight Hammer, né, o martelo da meia-noite, que essa operação do ano passado teria enfraquecido o regime iraniano, sobretudo no âmbito militar, e logo com esse enfraquecimento no âmbito militar, seria possível derrotar facilmente, mais uma vez, no âmbito militar, o Irã, e a gente sabe das ondas de protestos. Então, você derrotaria o Irã militarmente, as ondas de protesto ganhariam cada vez mais força com o enfraquecimento paulatino, o grande enfraquecimento que o Irã teria com a sua destruição das suas forças armadas, e logo teria um regime change, né, uma mudança de regime, e isso se demonstrou uma grande falácia, né, se demonstrou um grande erro. Por quê? Porque por mais que a gente saiba que tem uma parcela da população iraniana que ela é contra o regime dos ayatollahs, essa população ela não quer um regime changing, sobretudo liderado pelos Estados Unidos, porque ela viu o que aconteceu no Iraque, sobretudo no Iraque, né, os 20 anos dos Estados Unidos ou mais no Iraque. Então, não é de interesse da população iraniana de sofrer o que sofreu o Iraque. Viu também o que pode acontecer em países como o Afeganistão, em que a gente teve a volta do Talibã. A gente tem também todos os acontecimentos na Síria, ou seja, a população iraniana não vê com bons olhos um apoio dos Estados Unidos para mudar o regime. Ela quer ela mesma mudar, por mais que possa existir dificuldades, e tem que ver se esses anseios de mudanças realmente vão acontecer e como vão se dar nos próximos anos, né? Mas acredito que agora representa o intuito do do governo Donald Trump de tentar diminuir a margem de negociação política do Irã. Por quê? Porque o Irã ele saiu o grande vencedor do acordo prévio, o memorando de Islamabad, como vem sendo chamado, que esse acordo pausa das guerras e por aí vai, tem vários nomes, né? Então, a gente tem que todos os termos são termos favoráveis do Irã. Então, o grande derrotado foi os Estados Unidos. E uma demonstração de força extrema que o Irã demonstrou foi graças ao Estreito de Hormuz, sobretudo no âmbito econômico, por toda a importância econômica que tem o Estreito de Hormuz, né? Acho que chovendo molhado eu trazer o porquê da importância do Estreito de Hormuz. Então, o Irã sabe que os Estados Unidos têm pouca margem de negociação. Então, o Irã vem sinalizando para os países daquela região que, se eles quiserem atuar no Estreito de Hormuz, tem que ser em determinadas faixas, e essas faixas, o Irã
quer ter o controle de saber quem anda e quem não anda. Então, os ataques, porventura, que grandes agências como a Reuters vem nos falando, se dão quando os países não fazem com suas embarcações, né, embarcações das empresas desses países, não naveguem nas zonas estipuladas pelo Irã. O Irã, como punição, realiza uma intervenção, um ataque nessas embarcações. Então, isso que a gente tem de alguns veículos de informação nos avisando, nos informando. Então, parece que o Irã quer realmente, né, demonstrar que tem uma margem de barganha muito alta, e isso, né, não é de interesse dos Estados Unidos, que tenta, com esses ataques, na minha opinião, demonstrar que tem limites para os interesses dos Estados Unidos, mas, mais uma vez, devido ao grande fracasso que foi essa intervenção militar dos Estados Unidos no Irã, em que mais de 100 bilhões de dólares foram gastos, em que a popularidade do governo Trump caiu muito, em que a gente tem também a população americana insatisfeita pelo aumento da inflação, que também foi gerada pelos aumentos do combustível nos Estados Unidos. Então, o Irã realmente está tentando puxar para ver até onde ele consegue, digamos assim, conseguir os melhores termos políticos, econômicos e até mesmo, porventura, militares sobre os Estados Unidos da América, né? Então, esse é o meu balanço geral. Perdão por ter monopolizado tanto tempo na minha fala, mas acho que esses pontos são importantes da gente pontuar. Não, que isso, monopolizou nada. Eu acho que foi um ótimo ponto de partida aqui pra gente seguir o nosso papo. E eu quero pegar justamente essa questão do memorando de Islamabad, que ontem, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores do Irã fez críticas, né, a esse desrespeito dos Estados Unidos em relação ao que foi acordado, né, no dia 18 de junho. Inclusive, o Ministério afirmou que o Irã tomaria todas as medidas que considerasse necessárias para salvaguardar os interesses e a segurança nacional do país. Agora, Cabalé, quando a gente olha para os pontos do memorando de Islamabad, assinado, na verdade, no dia 17 de junho, não foi dia 18, dia 17 de junho, envolve ali alguns aspectos, como o fim imediato das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, o respeito à soberania e integridade territorial de outro país, abstendo-se aí de interferir em assuntos internos do outro país, mas também ressalta, né, o pedido do fim do programa nuclear do Irã. O que está por trás desses ataques do Donald Trump? Seria mais uma tentativa de sabotar esse acordo, esse memorando, na sua opinião? O memorando era claramente a favor do Irã, né? Como o professor comentou, e eu concordo inteiramente com ele, ou seja, quando a gente analisa todos aqueles pontos do memorando de entendimento, eram todos favoráveis ao Irã. Era levantamento de sanções, liberação de recursos, liberação de uma licença, pelo menos temporária, para que o Irã pudesse vender petróleo, os pontos mais sensíveis, como a questão do programa nuclear iraniano, iriam ser negociados durante esse prazo de 60 dias em que eles iriam fazer a efetiva implementação de um acordo formal, de um acordo final, né? Agora, a retaliação iraniana aí em bases no Bahrein, no Kuwait, esse ataque agora de hoje, né, de agora a pouco, em Bandar Abbas, ou seja, isso mostra que a fragilidade desse memorando, né? Mostra a fragilidade do cessar-fogo, e a gente está transitando novamente aí para um confronto militar. O abate de um drone MQ-9 e os ataques à infraestrutura da Quinta Frota americana no Bahrein, isso mostra que, apesar dos esforços americanos para degradar as defesas do Irã, especialmente no Estreito de Hormuz, apesar desses esforços, a Guarda Revolucionária mantém capacidade de projeção de força, e ela mostra que ela continua capaz de atingir diversos alvos em diferentes jurisdições, diferentes localidades simultaneamente, né?
Um dos desdobramentos disso é que os países do Golfo Pérsico que abrigam tropas ocidentais, ou seja, tropas americanas, como Bahrein e Kuwait, eles ficam agora na posição de se verem novamente transformados num campo de batalha involuntário, né? Então essas monarquias, ao mesmo tempo em que elas dependem de um guarda-chuva de segurança americano, elas se tornam alvo prioritário da artilharia iraniana, né? Talvez isso venha a fazer com que esses países do Golfo procurem intensificar canais diplomáticos paralelos, independentes, com o Irã, visando garantir a sua própria segurança. Agora, a intenção dos Estados Unidos por trás disso, por que desses ataques, aí vai ser bastante difícil de complicar, né? De explicar. De um ponto de vista de estratégia militar, a lógica americana de impor custos altos para neutralizar ameaças à navegação, isso vai gerar, eu acho que um efeito oposto, né? Isso vai acabar ampliando o teatro de operações, vai validar a retórica iraniana de medidas retaliatórias decisivas, e para o Irã esses ataques eles acabam servindo para reescrever as regras do jogo na região, né? Ou seja, sinaliza que qualquer ofensiva americana vai resultar em um preço estratégico que talvez não seja aceitável, principalmente para os parceiros regionais americanos. Agora, vamos acompanhar o que vai acontecer agora, enfim, o que foi realmente, efetivamente, esse ataque em Bandar Abbas, né? E o que vai acontecer, quais são os próximos passos, né? Foi bastante recente, né? Vamos acompanhar. Pois é, Cabalé. E aí, só esclarecendo para os ouvintes, o item do memorando que fala sobre o programa nuclear iraniano, ele diz que o Irã reafirma que não irá adquirir ou desenvolver armas nucleares e que os Estados Unidos e o regime persa concordaram em resolver a questão do descarte do material enriquecido armazenado em conformidade com o cronograma mencionado nesse memorando e sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, quer dizer, ainda algo que iria ser discutido, né? Tem outro item que fala disso. As duas partes também concordaram em discutir a questão do enriquecimento. Aproveitando esse ponto, professor, você acredita que essa guerra de desgaste que os Estados Unidos estão, né, realizando aí contra o Irã, de impor custos ao Irã, de impor esses ataques, a necessidade de defesa e de ataques retaliatórios, isso pode fazer com que Donald Trump alcance alguns objetivos dele desde o início dessa história toda, como, por exemplo, a própria interrupção do programa nuclear iraniano? Eu acredito que não, né? Então, eu acho um dos erros, se os Estados Unidos realmente tivesse preocupado com impedir que o Irã obtivesse uma arma nuclear, era ter mantido o Khamenei vivo, porque o Khamenei era um líder, o grande líder Ayatollah, né, que morreu nos primeiros dias, foi assassinado pelos Estados Unidos nos primeiros dias da guerra, dessa conflagração. Ele era contra o Irã com armas nucleares. Agora o Khameneizinho, né, o filho dele, que é o Khamenei Jr., como queiram chamar, a gente não sabe o que ele pensa em relação a isso. Claro que os Estados Unidos nunca aceitariam um acordo agora que abrisse totalmente as portas para um armamento nuclear iraniano. Porém, nesse memorando de Islamabad, você não tem um controle ainda sido feito pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre o programa nuclear iraniano. Então, né, talvez os Estados Unidos tenha dado um grande tiro no pé. Né? E se a gente for pensar as negociações sobre o controle do programa nuclear iraniano, o Irã, por muito tempo, ele respeitou as regras do JCPOA, que era o acordo do Obama. Quem sai do acordo é o Trump 1, o governo Trump 1. Então, acredito que em relação ao programa nuclear iraniano, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos episódios, mas os Estados Unidos ele erra no governo Trump 1. A gente tem que lembrar que o Joe Biden ele tenta voltar de certa maneira com o JCPOA na sua governança, no seu governo, perdão, não consegue. E o Trump 2 agora, né, fracassa piamente. Né? Então, acredito que não seja o ponto determinante agora para o governo Trump. Acho que o ponto determinante para o governo Trump agora, por mais que use o programa nuclear iraniano como argumento para qualquer ataque contra o Irã, o principal argumento agora é o Estreito de Hormuz, controle do Estreito de Hormuz. A gente sabe que também deve haver interesse
do petróleo iraniano. O Irã é visto como também um aliado provável da China, que é o grande antagonista dos Estados Unidos para o planejamento de defesa dos Estados Unidos, sobretudo desde o governo Obama, com o pivô para a Ásia em 2011. Né? E o governo Trump e o governo Biden continuam botando a China em primeiro lugar. Então a gente sabe que tem todos esses pontos que na verdade fazem com que objetive em primeiro lugar uma ação do Trump contra o Irã, não necessariamente o programa nuclear iraniano. Claro que quando ele sobe ao poder em 2017, ele tenta, né, criar um acordo melhor que o JCPOA, mas não consegue. Né? Mas é isso aí, eu acredito que qualquer ataque que os Estados Unidos faça agora contra o Irã são mais ataques paliativos do que necessariamente um intuito de entrar numa guerra generalizada com o Irã, que o Irã já se provou muito resistente todos nesses meses de conflito entre os dois países. Acredito que não é intuito do Trump voltar para aquele nível de tensão, de escalada militar que estava outrora, porque foi negativo para os aliados dos Estados Unidos, como foi sinalizado aqui, né? Foi algo muito negativo para os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, como é o caso do Catar e por aí vai, que eles foram atingidos, né? O próprio Emirados Árabes Unidos foi atacado, inclusive no seu aeroporto, né? Que a gente sabe que toda a questão do aeroporto em Dubai é uma grande questão de propaganda para os Emirados Estados Unidos, né? Então a gente sabe que tudo isso faz muito mal para os Estados Unidos politicamente, para os seus aliados no Oriente Médio, para a sua população interna. Então qualquer ataque agora eu vejo com mais uma demonstração de conter qualquer intenção do Irã de controlar o Estreito de Hormuz do que necessariamente o intuito dos Estados Unidos de voltar para uma guerra ou buscar concessões melhores, né? Porque se provou que não consegue, né? Ou que o custo de tentar conseguir concessões melhores pela via militar, que significaria uma escalada da conflagração americana no Oriente Médio, né? Não valeria a pena. E tem que pensar sempre no almoxarifado também, né? A gente sabe que os mísseis, sobretudo de defesa antimísseis dos Estados Unidos, estão com os estoques muito abaixo. Por mais que o Trump tenha prometido um orçamento trilionário de $1,5 trilhão para o ano que vem, esse orçamento trilionário, com mais 500 bilhões de dólares, não vai conseguir reconstruir todo um programa de antimísseis dos Estados Unidos, né? Porque a capacidade de produção, por mais que se tenha muito dinheiro, ela demora meses e meses para que se tenha a produção de um só sistema de arma para funcionar como um sistema antimíssil. Então, todos esses fatores são bem importantes de a gente sinalizar. E mais uma vez, né, só para fazer um balanço geral dessa minha fala, eu acredito que mais o intuito do Trump é demonstrar força e, né, lembrando Clausewitz que a guerra é a continuação pela política por todos os termos, demonstrar força para o Irã não crescer muito no Oriente Médio, sobretudo no Estreito de Hormuz. Porque o Trump sabe, mais uma vez, que não tem como ele escalar muito a conflagração com o Irã sem causar danos políticos gigantescos para ele, tanto no âmbito das relações internacionais quanto politicamente dentro da política interna dos Estados Unidos. Maravilha, professor, muito obrigado pela sua ótima análise. Agora, Cabalé, falando aí sobre o almoxarifado dessa história toda, primeiro eu queria trazer aqui mais uma atualização sobre essa série de ataques. Uma agência de notícias iraniana acabou de reportar mais ataques em 2 portos e numa torre de controle marítimo no porto iraniano de Chabahar, né? Mais um ataque aí dos Estados Unidos em uma cidade costeira do Irã. Cabalé, quando a gente fala dessa capacidade do Irã de poder também responder a esses ataques, a gente está falando de sistemas de longo alcance super modernos também, uma cobertura extensa de radares. Como que a gente pode caracterizar esse poderio iraniano até para responder a esses ataques, se defender e responder a esses ataques dos Estados Unidos? A capacidade iraniana, assim, o Irã ele tem um programa de mísseis bastante avançado
muito embora sejam mísseis de custo muito mais barato do que os mísseis americanos e de produção mais simples e produção muito mais fáceis de serem produzidos em larga escala. Além disso, o Irã tem um território muito grande, né? O território iraniano é do tamanho aproximado da Amazônia brasileira e é um território muito escarpado, mas geograficamente tem muitas cadeias de montanhas, ele é bastante acidentado, ele tem uma geografia muito acidentada. E o tamanho, somado a essa geografia, isso facilita muito para que o Irã ele consiga ocultar seus lançadores, estoques de mísseis, e eles descentralizaram doutrinariamente a forma de atuar. Eles têm muitas células que não dependem de um comando direto para atuar. Ou seja, eles têm muitas células da IRGC espalhadas pelo território, que eles têm uma diretriz geral, mas eles não dependem de uma ordem específica, não ataque agora, ataque aqui, ataque ali. Então, essa capilaridade, essa distribuição, isso faz com que seja muito mais difícil para os americanos efetivamente destruírem a capacidade iraniana. Obviamente que se destrói parte, mas é muito difícil você atingir tudo isso. É muito fácil para o Irã esconder as suas capacidades, né? Agora, por outro lado, a indústria de defesa americana, ela tem uma dificuldade muito maior de repor seus estoques. Não só pelos valores, que são valores muitíssimo mais altos, mas pelo tempo, como o professor mencionou, o tempo que demora a produção de cada equipamento, de cada míssil, enfim, de cada interceptor. Então, já há estimativas aí de que alguns tipos de artefato americanos, eles vão levar alguns anos para conseguir repor os estoques aos níveis que estavam antes do início nem da guerra do Irã, mas ao nível em que estavam antes da guerra da Ucrânia. Houveram alguns acordos, algumas negociações com as indústrias de defesa americanas no sentido de ampliar essa capacidade de produção, mas assinaram-se alguns memorandos de entendimento, digamos assim, mas de concreto não houve ainda nenhuma ação assim de ampliar efetivamente de forma significativa essa capacidade de produção. Então isso realmente é um problema sério para os americanos. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas é uma equação complicada. Agora, o Trump vai ter problemas internos ali nas eleições de meio de mandato, né? A inflação subindo, o preço de combustível subindo muito, o americano é muito sensível a isso. E caso aconteça de a gente chegar a uma guerra mais aberta, digamos, uma guerra de uma intensidade mais alta, a sociedade iraniana ela tem uma resiliência muito maior a perdas, uma rusticidade muito maior do que a sociedade americana. A sociedade americana não vai ter muita tolerância a perdas, né? Quando começarem a chegar caixões envoltos em bandeiras, os americanos vão, enfim, não vão gostar de ver isso. Então o Trump tem um problema muito sério nas mãos. Painel Geopolítico. Bora fazer a nossa máquina girar aqui, porque são 6 horas e 28 minutos. Daqui a pouco o professor Felipe vai precisar se despedir da gente, mas eu queria reverberar aqui mais um assunto quente, assunto importante. Moscou diz que cúpula da OTAN em Ankara fracassou em reduzir tensões entre aliados. A representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova, afirmou nesta quarta-feira que a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte não conseguiu aparar as divergências internas do bloco. Abre aspas para ela. Por mais que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tenha tentado apresentar a cúpula como um evento histórico na trajetória da aliança, nada saiu disso. Foi o que declarou aí a Zakharova. Segundo ela, Rutte também não conseguiu acalmar o presidente dos Estados Unidos em meio às discussões sobre a presença militar norte-americana na Europa. Zakharova afirmou ainda
ainda que a linha da OTAN seguirá voltada à militarização da Europa, à preparação para um conflito com a Rússia e ao apoio à Ucrânia, alertando para o risco de decisões irresponsáveis que possam levar o mundo a uma catástrofe. Professor, a gente tem visto aí como fatores para essas divergências a questão do Irã, né? O Donald Trump cada vez mais pressionando os países da OTAN a se meterem com essa história toda do Irã, a fazerem o que ele quer com o Irã. Agora, surgiu também outro ponto de atrito que foi a Groenlândia, né? O Trump voltou a defender que esse território deveria ser controlado pelos Estados Unidos e, por fim, a própria questão do conflito com a Ucrânia, que alguns países da Europa, já desgastados economicamente, não querem aprovar a manutenção de uma ajuda militar à Ucrânia. Como que você faz aí um balanço dessa cúpula que foi realizada na Turquia ontem e hoje, dias 7 e 8 de julho? Perfeito, acho que não teve nada de novo, na minha opinião. Teve o que o Trump bateu, a questão da OTAN, que realmente alguns países não gastam o que deveriam gastar, né? Não gastam os 5% do PIB, o grande exemplo disso é a Espanha. Inclusive, os Estados Unidos prometeu romper relações econômicas com a Espanha, vamos ver se realmente isso vai acontecer, né? Mas são os pontos que o Trump sempre bate, que os países da OTAN não gastam muito como deveriam gastar, que os Estados Unidos é o grande esteio da OTAN. Outro ponto que foi sinalizado nesse encontro dos líderes da OTAN foi a questão que os países da OTAN não apoiaram os Estados Unidos contra o Irã, sobretudo na reabertura do Estreito de Hormuz. Ele foi muito crítico, sobretudo a aliados-chave, no caso o Reino Unido, que talvez seja o maior aliado dos Estados Unidos, né? E a crítica também foi ao Reino Unido, que não apoiou os Estados Unidos. Então, esse é um ponto que o Trump sempre bate. A questão da Groenlândia, a gente sabe que tem realmente uma questão de defesa, porque se a gente for pensar em uma guerra Rússia, China contra os Estados Unidos, boa parte dos mísseis balísticos intercontinentais, né, eles perpassariam a região da Groenlândia. Então, seria um lugar realmente que os Estados Unidos poderia e deveria instalar barreiras antimísseis, né? Por mais da ineficácia que essas barreiras antimísseis teriam de barrar um ataque com mísseis balísticos internacionais lançados tanto pela China quanto pela Rússia. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que há interesses econômicos também em relação à Groenlândia, questão dos minerais raros, há um intuito também da região ser importante pela questão de reservas de gás, de petróleo, inclusive, se tem essa discussão também. Então há outros interesses, né? Então é isso, na minha concepção, nada de novo no front. Ele chega até a elogiar algumas vezes a OTAN, mas aquela coisa meio sem sentido do Trump, até mesmo com o Irã, né, que a gente estava debatendo, algumas vezes ele elogia as lideranças do Irã. Daí nessa reunião da OTAN, ele elogia algumas lideranças da OTAN, mas depois critica também. Por mais que ele tenha feito o balanço que foi uma reunião boa, que ele tenha amado a reunião, né, a gente vê que não saiu nada de novo no front, né? Só um ponto bem determinante que eu acho que é bom deixar claro para os nossos ouvintes, que o Trump, por mais que ele seja o commander-in-chief, né, dos Estados Unidos, ele não pode de maneira unilateral tirar os Estados Unidos da OTAN. Isso é muito importante de sinalizar. Então, essas ameaças do Trump de tirar os Estados Unidos da OTAN não são verdadeiras. Por quê? Para os Estados Unidos sair da OTAN, você precisaria de 2/3 do Senado aprovando isso, ou a maioria da Câmara dos Deputados e a maioria do Senado apoiando isso, que é muito difícil, né? A gente sabe que, por mais que alguns republicanos tenham ressalvas em relação à OTAN, não há interesse dos Estados Unidos, desses políticos dos Estados Unidos, né, do que os Estados Unidos saiam da OTAN. Sim, o Trump pode minar muito, né, a participação dos Estados Unidos, a proteção dos Estados Unidos da Europa Ocidental. Porém, né, como bem sinalizado até pelos russos, não significa que os Estados Unidos vai fazer isso, e também não significa que os Estados Unidos vai mudar e vai apoiar mais a OTAN, por mais que tenham tido elogios hoje durante a tarde e ontem também. Então, acredito que seja isso, tá? E é importante a gente acompanhando, porque o Trump fala uma coisa em um momento, fala outro em outro momento, né? Bom a gente acompanhando e vendo realmente as políticas efetivas que não fiquem só no discurso, não é mesmo?
Com certeza, professor. A gente segue aqui sempre acompanhando. Agora, Cabalé, eu sei que você tem bastante coisa para falar sobre essa reunião de cúpula da OTAN e eu tô aqui aberto com a declaração, né, dessa cúpula e entre os pontos fala, por exemplo, de um investimento de mais de 50 bilhões para expandir a capacidade industrial, para acelerar a inovação, pensando na defesa dos países membros da Europa, mas um pouco mais à frente fala sobre a necessidade de se adquirir uma série de armamentos, como defesa aérea, mísseis, capacidade de inteligência, e a gente sabe que essa é uma conta muito cara e que os países membros do bloco estão passando por uma situação financeira que às vezes acaba inviabilizando, né, essas construções, essas inovações. Quem é que vai pagar a conta disso tudo, Cabalé? Se a OTAN diz que quer se rearmar, quer fortalecer a indústria bélica, quem é que vai pagar a conta disso tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou talvez de $1 trilhão, né? Essa cúpula de Ankara, ela mostra um dilema estratégico que o Ocidente, a OTAN, estão vivendo, né? Há uma sobrecarga aí de atuar em duas frentes de conflito simultâneas, no Irã e na Ucrânia. Essa ênfase no fortalecimento da indústria de defesa não é só uma pauta burocrática, obviamente, mas é um reconhecimento de que os estoques de munição, equipamentos, estão sendo estressados até o limite, né? O que eu comentei agora há pouco, né? Enquanto os Estados Unidos se veem no meio de uma potencial escalada novamente no Oriente Médio aí com o Irã, a guerra na Ucrânia não para e exige uma reposição constante aí, especialmente de sistemas de defesa aérea. Esse alinhamento da liderança da OTAN com a postura americana, ela esbarra aí num ponto que é o seguinte: os governos da Europa eles estão focados naquilo que eles consideram uma ameaça russa, né, já nas suas fronteiras, e eles não querem se comprometer com um conflito no Irã. E essa diferença de prioridades aí entre europeus e americanos mostra que a coesão ideológica vem sendo substituída por cálculos regionais, né? Ou seja, a Europa busca a todo custo evitar ser arrastada para uma guerra no Golfo Pérsico que ela não considera fundamental para sua própria segurança. E esse desejo de controle da Groenlândia aí que o Trump voltou a manifestar, isso acaba com um tabu também desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, desde a criação da OTAN, de que a soberania dos membros da OTAN seriam intocáveis, né? Para a Dinamarca, que inclusive historicamente contribui de forma bastante significativa para as missões globais da OTAN, a mensagem é que a lealdade histórica não vai blindar a sua soberania contra os interesses transacionais da política externa americana. Ou seja, ela vai ficar o sabor aí da flutuação eleitoral americana, dependendo de qual é o presidente que entra, a coisa pode mudar. A consequência disso é uma fragmentação na arquitetura de segurança do Ocidente, né? Isso vai favorecer coalizões caso a caso, acordos bilaterais, né? E essa imagem que teve do presidente ucraniano fechando pactos diretos com nações específicas, em vez de depender de um guarda-chuva unificado, coeso da Aliança Atlântica, né, da OTAN, isso mostra como vai ser, como provavelmente vai acontecer o futuro imediato aí das relações internacionais. Essas alianças podem estar passando por uma mutação, né? Blocos institucionais que são tidos, ou eram até então tidos como perenes, como a OTAN, podem estar sendo substituídos aí por parcerias mais flexíveis, baseadas em interesses específicos, enfim, necessidades imediatas. Isso reflete um sistema internacional aí que a previsibilidade das instituições vai dar espaço para uma realidade mais crua aí na negociação de poder, né?
Pois é, mais crua e mais fragmentada, né? Sobre o posicionamento do Zelensky nessa reunião, ele pediu aos países da OTAN para ampliar, né, o fornecimento de sistemas de defesa aérea e afirmou ainda ter assinado novos acordos com Estônia, Holanda e Dinamarca, né, para poder reforçar a capacidade militar ucraniana. Bom, são 6h39. Eu quero agradecer ao professor Felipe Dalcin Silva por ter participado desse Casus Belli e também pelas ótimas análises. Professor, uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, sigo à disposição e parabéns pelos excelentes programas. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado pela participação aí. É isso, prazer. Casus Belli.